E aí rapaziada, beleza? Tá pensando em montar o seu primeiro PC, comprando peça por peça, mas tá com aquele medo de comprar algo errado e acabar ferrando com tudo? Então esse vídeo é pra você. Vou te ensinar como escolher as peças com foco em desempenho, compatibilidade e custo-benefício, te ensinando a ordem certa de cada escolha e o porquê de cada decisão. Também te falando sobre os principais erros que a maioria das pessoas cometem na primeira vez que vão montar o seu PC. Então já deixa o like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Antes de comprar qualquer peça, defina seu orçamento e objetivos. Por exemplo, com cerca de 3 mil reais, com peças nacionais, você consegue montar um PC com um gráfico integrado até no máximo uma placa de vídeo ali de entrada. Com 5 mil você já consegue montar ali um PC intermediário e caramba, acima de 7 mil, facilmente um PC high-end. Mas em todos os casos você não pode gastar sem planejar. Ou seja, você não pode gastar de monte no processador e deixar apenas, sei lá, 500 reais para comprar uma placa de vídeo. Tem que haver ali uma proporcionalidade no tanto que você vai gastar em cada peça. Bom, tendo o orçamento bem definido, bora para a escolha de peças. E a primeira escolha que você deve fazer é em relação ao processador. É com base nessa escolha que você vai estar definindo qual sua placa-mãe, sua memória RAM, também a placa de vídeo que vai estar acompanhando ele e todo o restante do PC. E na hora de escolher ele, presta bastante atenção na geração do processador que você está pesquisando. Sempre busque processadores de gerações mais recentes, ou seja, para Intel vai acima da 12ª geração e para AMD acima da 5ª. Outra coisa, se você está querendo jogar, o mínimo são modelos com 6 núcleos e 12 threads. Assim, 4/8 até vai, mas de preferência 6/12. Outro detalhe é que processadores com final F da Intel ou sem o G da AMD não tem vídeo integrado. Então você vai precisar de uma placa de vídeo dedicada e se você inventar de ligar ele antes de colocar uma placa de vídeo, obviamente não vai dar imagem. E o mais importante, evita gargalo com as outras peças. Como eu já falei antes, não adianta você ir atrás de uma placa de vídeo muito potente e um processador muito fraco, ou um processador muito potente e uma placa de vídeo muito fraca. Por isso que é bom você definir um bom processador antes de definir uma boa placa de vídeo. E tendo definido o nosso processador, a segunda peça escolhida é a placa-mãe, justamente porque ela precisa ser 100% compatível com o seu processador, tanto em socket quanto em dissipadores e VRMs que vão ser necessários para um bom funcionamento do processador. Também é importante verificar a disponibilidade de slots geral da placa-mãe, ou seja, de SD NVMe, placa de vídeo, também de portas USB 3.0, tipo C e também slots de memória RAM. Também vale atenção ao formato e tamanho da placa, porque placas ATX são maiores e oferecem mais espaço para upgrades, enquanto as micro ATX são menores e também costumam ser um pouco mais baratas em sua maioria. E por favor, não economize nessa peça. Uma placa-mãe ruim pode ferrar tudo o teu sistema. E a terceira peça que nós vamos escolher é a memória RAM, que vai ser definida com base na quantidade de slots que a sua placa-mãe tem e também em qual modelo de memória RAM que ela aceita. Se vai ser DDR4, DDR5 e etc. E o mínimo de RAM que você deve ter para estar jogando atualmente é 16 GB e 32 para aqueles que estão buscando fazer um streaming ou coisa do tipo. Outra peça muito importante é o cooler. Processadores básicos já vêm com o Cooler Box, então você não precisa se preocupar tanto. Já para processadores mais caros, é importante você estar indo atrás de um bom water cooler. E finalmente chegamos naquela peça que todo mundo quer comprar e que todo mundo valoriza quando quer montar um PC gamer, ou seja, a placa de vídeo. E aqui não tem segredo, é só você ir em busca de placas de vídeo que estão dentro do seu orçamento e que vão ter uma boa sinergia com o seu processador. Então é só ir atrás de testes e benchmarks na internet, sempre buscando uma GPU que não vai dar gargalo com o seu processador. Uma coisa muito importante, a maioria dos jogos de hoje em dia necessitam de pelo menos 8 GB de VRAM na placa de vídeo para que eles possam rodar de forma decente. E não tem por que cair na briga de AMD versus Nvidia. Ambas essas marcas produzem ótimas placas de vídeo e é tudo questão de custo do momento. Então se tiver na dúvida entre uma RX 7600 ou uma 4060, cara, vai na que tiver mais barata aí que não tem muito segredo. E agora outra peça que, cara, é uma das mais importantes, mas muita gente negligencia, é a fonte. Nunca economize numa fonte. Sempre vá atrás de fontes de boas marcas, com selo 80+ e, por favor, com PFC ativo. Nunca vá atrás daquelas fontes com chavezinha seletora, isso aí é só uma bomba. E se você não sabe calcular qual que é o consumo energético do seu PC, tem diversos sites na internet que podem te ajudar a fazer esse cálculo. Um exemplo deles é o PC Builds, que é o site que eu utilizo, mas assim, tem diversos outros sites aí na internet que você pode estar acessando. Taca aí no Google PSU Calculator e seja feliz. Tendo esse cálculo feito, fica fácil. Só você pegar esse valor total, multiplicar por 1.5 e assim você tem mais ou menos uma base de fonte para sendo comprada. Dando um rápido exemplo prático, para um PC que consuma cerca de 350 watts, uma fonte de 500 watts está de ótimo tamanho. E agora partindo para o armazenamento, eu te aconselho a sempre estar comprando um SSD, e de preferência aqueles que são NVMe, com pelo menos 500 GB. Que já vai estar sendo o suficiente para estar baixando alguns jogos até mesmo mais pesados. E já te aconselharia também a pensar no upgrade futuro, como a adição de um outro SSD de 500 GB ou até mesmo de 1 TB. E por fim chegamos naquela última peça que é a principal por deixar nosso setup todo bonito, que é o gabinete.
E aqui é basicamente uma questão de gosto. Você pode escolher aquele que você acha mais bonito, que vai encaixar mais com o seu setup, mas também tem alguns detalhes que são bem importantes. Escolha o seu gabinete também baseado no tamanho da sua placa-mãe, ou seja, se ela é ATX, Micro ATX ou ITX, e também de acordo com o tamanho da sua GPU, porque não vai ser legal se você sair cortando seu gabinete, furando e tudo mais, para conseguir fazer as peças caberem dentro. Também é interessante você dar uma olhada nos tipos de water cooler que ele suporta, seja na frente, em cima ou atrás, e também quantos fãs eles são possíveis de estar sendo instalados, né, quais são os locais, para assim você estar tendo uma boa refrigeração total dos componentes. E um último detalhe, sempre busque gabinetes que tenham a fonte embaixo, já que isso vai garantir que todo o ar quente que está saindo da fonte não vai ser lançado em cima da placa-mãe, da placa de vídeo e tudo mais. Então pode confiar em mim que seguindo esse passo a passo você dificilmente vai acabar montando um PC que possua alguma incompatibilidade, gargalo ou algum defeito. E se você tem alguma pergunta, manda aí nos comentários que eu posso estar respondendo depois em um próximo vídeo. Também já aproveita aí para comentar se você acha que faltou algum detalhe ou se você tem alguma dica para quem está montando o seu primeiro PC Gamer. Se você curtiu o vídeo, deixe seu like, se inscreve, compartilha e até a próxima.